Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, ou o vosso podcast de política. Pois é, e cá estou eu, então, vocês já estão a dizer, bom, o Cláudio, qual é que é a hora do Cláudio agora? 11h40. Pois é, 11h40 estou então aqui a gravar o primeiro episódio do conjunto de 3 sobre o debate que opôs Marisa Matias e André Ventura, o outro que opôs Ana Gomes e Tiago Maia, e por último, Vitorino Silva versus Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, hoje estamos aqui para fazer isso e, portanto, fazer já aqui a habitual dança da folha que vocês tanto gostam e, portanto, voltamos aqui às folhas escritas apenas de um lado. Portanto, Marisa Matias e André Ventura só estão direito a um lado. O que está direito a dois é o do Tiago Maia e da Ana Gomes, que foi um debate interessante. Aliás, esta noite foi uma noite interessante do ponto de vista de verdadeiro debate. E era isso que nós queríamos, é isso que nós tivemos. Ora, eu antes de partir para a análise quero aqui fazer duas notas. Primeira nota é quando nós somos reconhecidos pelos nossos pares. E quando eu falo de nossos pares, obviamente estou a falar do mundo dos podcasts. E portanto, para quem não sabe, eu tenho 3, vou ter um quarto podcast. E além disso, fundei também e lidero a plataforma Podcast Portugal. E portanto, lá é onde também se fala de muitas coisas, onde se publicam sempre e dão-se notas dos episódios que cada um de nós vai fazendo, e portanto há sempre interação nesse sentido. E portanto eu aqui quero deixar nota para o Bruno do Ramboia com Moderação e fazer aqui um shout-out também para estes mesmos podcasts, porque merecem, porque assim é que também nós crescemos. O Bruno do Ramboia com Moderação é um podcast sobre poliamor. Também para o Futebol 120 do Pedro, portanto um grande abraço para ele também, e também para o Rodrigo Blanco do Spanenka. Portanto estes dois podcasts são de futebol, mas ainda assim obrigado aos meus colegas também por irem seguindo e também dando conta e também apoiando nesta que é uma maratona noturna que eu por estes dias faço, e portanto obrigado por estarem também desse lado. Uma outra nota é realmente em relação a vocês, caros ouvintes. Portanto, isto é fantástico. É bom receber aqui estas mensagens, todo o vosso apoio, de pessoas que dizem que já me acompanham há imenso tempo. O caso do Rui Monteiro, por exemplo, que diz que me já acompanha desde as relativas, antes até mesmo das relativas, mas que as relativas também foi um trabalho de destaque maior. E depois o Eduardo Machado respondeu de forma interessante. Eu ri genuinamente, porque ele tinha dito, foi uma story que eu fiz no Instagram, portanto se vocês não seguem nas redes sociais, toca a seguir, em que falei do tópico de este debate que tivemos entre Marisa Matias e André Ventura, percebermos que os extremos não servem para nada e portanto só se radicalizam e não trazem contributo nenhum do ponto de vista pragmático para as coisas. E, portanto, o Eduardo achou piada dizer que serviam para eu perder o sono e, portanto, estar noite dentro a gravar. Portanto, obrigado, Eduardo, por isto. Portanto, obrigado a todos. Fazer então aqui uma nota, já que estamos aqui com o título, tem André Ventura e, portanto, vêm todos os fãs bíblicos do André Ventura, e certamente virão também os fãs bíblicos, os fãs revolucionários de Marisa Matias, dizer aqui o seguinte, que é: não é com mensagens de ódio, não é querer-me contar como comuna, como o pessoal do Bloco, ou o que quer que seja, porque o pessoal do Bloco chama-me de facho. Portanto, eu sou a mesma pessoa, e portanto, se dois campos têm uma visão diferente sobre a mesma pessoa, isto só diz que o problema está em vocês. Portanto, não tragam para aqui as vossas frustrações, está bem? E tentem fazer algum contraponto, que é o que vocês tentam fazer, mas frustradamente falham, com coisas reais, com coisas palpáveis, está bem? Portanto, esta coisa de fazer crítica só porque sim, e tentar incutir o medo, e dizerem que sabem onde é que eu moro, onde é que eu trabalho, coitadinhos de vocês em saber onde é que eu moro ou onde é que eu trabalho. Portanto, não venham por aí, está bem? Só ficam a fazer figuras tristes. E depois dizerem que o que é que eu tenho que fazer e qual é que é a regra número 1 deste podcast, de que eu não devo falar de que as pessoas me elogiam ou o que quer que seja. Regra número 1, este podcast é meu. Portanto, as coisas são tão simples quanto isto. E outros que dizem que eu tenho um plano, tenho uma agenda para fazer deste podcast a referência de podcast de política em Portugal. Eu já estou em número 1 no Apple Podcast há 2 anos seguidos.
Portanto, não é por aí. Ok? Esclarecidos, então vamos agora aqui para a análise que é necessária. Portanto, este tipo de questões têm que ser feitas em terreiro, têm que ser feitas em terreno, e o terreno próprio é este episódio. Portanto, esclarece logo aqui as coisas de uma só vez, e portanto não vale a pena tentarem entrar em fanatismos, porque deste lado não vão, ok? Ora, abrimos então o debate com as questões relacionadas com a América. Portanto, Marisa Matias abriu o debate e quis transportar para a agenda política portuguesa aquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos da América, pela questão de conotações e colagens que líderes aqui, portanto, neste caso é o André Ventura, obviamente, faz com Donald Trump. Lembram-se daquela vez em que supostamente Donald Trump tinha convidado, ou o André Ventura tinha sido convidado para a convenção republicana, mas afinal era por um tipo qualquer que era apenas líder da sua própria organização, que era o único membro daquela organização e que não tinha validade nenhuma pelos republicanos? Pronto, é isso. Portanto, houve essa vontade de Marisa Matias querer chapar isso no André Ventura. Portanto, foi um debate crispado, e foi um debate crispado que continuou nas redes sociais. Portanto, tivemos depois André Ventura, numa forma deselegante, para quem quer ser Presidente da República, dizer: eu dei uma ganda coça. Epá, vá lá. Não é preciso. Ou terminar o debate a dizer: eu vim preparado para acabar com Marisa Matias. Vá lá. Temos que elevar um bocadinho mais o nível, está bem? Porque assim não dá. Isto é agir para debates de associações estudantes e comissões pedagógicas e coisas, mas não é para uma eleição de presidente. Mas isto revela muito aquilo que é o eleitorado, porque isto obviamente são comunicações para dentro. Vê-se depois os retweets, vê-se depois quem é que partilha, quem comenta, o nível também de interação que faz. Portanto, nada de novo nesta parte. O Chega, agora o André Ventura fala aqui de um tópico importante, que é para mim um grande erro de casting por parte de Marisa Matias e de Ana Gomes, que é dizerem que não dão posse a um governo com André Ventura. Ora, nós temos estado a ler e a ver, e basta olharmos até mesmo para a própria entrevista e a análise que eu fiz da entrevista, do debate, peço desculpa, entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, deste tópico de o Presidente da República serve para agregar. O Presidente da República é o garante da unidade nacional. Ora, se é o garante da unidade nacional, também tem que ser aquele que vai trazer paz política e que não vai permitir que haja uma crise política, como aquilo que André Ventura mostrou. André Ventura foi inteligente nesta parte em mostrar que Marisa Matias não iria, portanto, sendo Marisa Matias Presidente da República, e que o Parlamento virasse à direita, que houvesse uma maioria de direita e que essa maioria de direita só fosse garantida com os votos dos votos parlamentares do Chega, que não fosse possível, não iria dar posse. Ora, se a maioria está à direita, se aquilo que tem que se fazer é dar poder à direita, porque é quem encontra ali uma solução governativa estável, é que nós não podemos andar a dissolver a Assembleia da República de 6 em 6 meses. Sim, porque se dissolver a Assembleia da República tem que esperar 6 meses para voltar a fazê-lo. E portanto foi aquilo que André Ventura disse, quer dizer, não me diga a Marisa Matias que vai pôr sempre a dissolver a Assembleia enquanto os portugueses não votarem como você quer. E depois André Ventura diz que daria posse a um governo qualquer de Marisa Matias ou de Ana Gomes, se essa fosse a liberdade ou o voto dos portugueses, apesar de ele em campanha se procurar sempre fazer tudo o possível para que o Bloco não tenha essa votação para eleger, não é? Portanto, acaba por ser essa a dinâmica que importa nós vemos aqui. Portanto, já a Marisa Matias diz que não vai dar posse a um extremista, não vai dar a alguém que viola os direitos. Já sabemos a linga toda. E a partir daqui é que o debate pifou. E pifou porque, lá está, temos aqui pessoas com telhados de vidro, como eu escrevi no Twitter, e, portanto, telhados de vidro que se arrebentam uns aos outros. E, portanto, não há muito mais a dizer quanto a isto. E, portanto, quando nós olhamos para isto e percebemos que, de facto, um é mata, outro é esfola,
nós perguntamos, bem, isto não é solução nenhuma. Aliás, inclusive eu vi no Twitter, eu ando mais atento no Twitter agora, atenção, estamos a fazer progressos. Eu vi no Twitter uma pessoa que dizia, bom, se eu tivesse que escolher entre Marisa Matias e André Ventura, eu emigrava. De facto, a política está polarizada e mal de nós se chegarmos um dia que tenhamos estas opções apenas em cima da mesa. Ora, Marisa Matias continua na senda dos ataques pessoais. Portanto, viu-se muita raiva nos olhos de Marisa Matias, mas Marisa Matias fez um tipo de trabalho que não é o dela, que é o cascar. Não é este o trabalho, não é algo que nós estemos habituados a ver Marisa Matias a fazê-lo. Existem outros quadros do Bloco que o fazem, mas não é a praia dela. Já a praia do cascar é a praia do André Ventura. Isso não há outra parte. Portanto, quando nós olhamos aqui, temos então as tais buscas da PJ que Marisa Matias levou o debate todo. Eu só tenho a perguntar o que é que isso é de relevante para o debate no sentido de debater posturas, debater formas de estar na política? O que é que isto tem? Porque depois lá está, André Ventura diz sim, como também houve investigações na Câmara Municipal de Lisboa com o Fernando Medina que o Bloco de Esquerda apoia. E depois vai buscar o Robles. Vai buscar a questão das moradas falsas que o Bloco de Esquerda deu no Parlamento para os seus deputados ganharem mais dinheiro. Com estas coisas de viverem longe e de ter que ser aquele subsídio de deslocação, etc. Vocês sabem isso tudo. E o PS também é a mesma coisa. Com deputados que moram ruas ao lado, mas dão morada de Vila Real. Portanto, isto afinal estamos aqui a fazer o quê? O que é que nós pretendemos disto? Portanto, aquilo que nós temos é Marisa Matias sempre nesta lenda das buscas da PJ e que ela não arranjou também mais outra. Depois falou do assessor fantasma, mas também não concretizou isso. Depois foi buscar o programa do Chega. O Chega também foi buscar, o André Ventura neste caso, foi buscar as declarações de Marisa Matias que dizia que não era contra o euro e que não era contra a Europa, mas afinal é contra a Europa e contra o euro. Isto parece imagens, isto estava para recriar imagens que era Guerra Civil Americana, em que de um lado perfilam o Exército Norte, do outro lado o Exército Sul, tiro, pum, cai 5, pum, cai 6, sempre assim, portanto, cai um à frente, vem outro. Foi das guerras mais estúpidas, não só do ponto de vista ideológico, mas também da forma militar de fileiras, tiro, enfim. Portanto, um debate muito fraco nesta parte, não há substância, não há sumo, há a pancadaria. E a pancadaria que nesta via o André Ventura fica ligeiramente acima. Porque o Bloco de Esquerda e a Marisa Matias vinham aqui com um banho de ética, não é? Vou usar aqui a expressão do Rui Rio. E portanto, quer dizer, isso não é possível, não é? Todos nós temos telhados de vidro, todos nós temos falhas. E Marisa Matias tem várias falhas, o Bloco de Esquerda tem várias falhas. E André Ventura tem várias falhas e o Chega tem várias falhas. Pronto, é isto. A única pessoa que nós ainda não conseguimos imputar falhas nestes debates foi Tiago Manhã e Vitorino Silva. Ponto. Não há mais. Porque todos os outros estão presos por arames. Há sempre qualquer coisa para flanquear, para dar nota. Portanto, é por aí. Vamos olhar aqui também para aqui a ideia dos 3 salários também que André Ventura tem, ou tinha, e portanto tinha sido uma das coisas que ele tinha dito, era a questão da exclusividade, de que iria ser deputado em exclusividade, mas afinal continuou a trabalhar para a tal empresa que permite os offshores e os paraísos fiscais, etc. Portanto, nada de mais por aí. André Ventura depois vem criticar aquilo que é a cegueira ideológica em relação à escola, e portanto diz que porque é que um pobre tem que ir sempre para uma escola pública e porque é que o pobre não pode ir para o privado. Eu só não percebo aqui a linha coerente, que é que nós, para pormos um pobre no privado, o pobre não consegue pagar um colégio privado, portanto tem que receber subsídios. E portanto, se nós vamos aqui cortar com os subsídios, e se a ideia é cortar para 1/3 ou cortar para metade dos subsídios atribuídos, então eu não percebo onde é que está a lógica aqui. Mas pronto,
Marisa Matias volta outra vez com a questão do Serviço Nacional de Saúde e o António Arnaud e o João Semedo. E a ideia de que os privados têm que praticar as coisas ao preço de custo. Mesma coisa que a Ana Gomes também disse no debate hoje. Mas já lá vamos em episódio próprio. E depois temos Marisa Matias, que perde as estribeiras por completo. Ela já não sabia como é que havia de mexer mais no cabelo. Porque depois Marisa Matias não é consequente com as coisas. Não vai ali à questão de questões de fundo. Mas quer que eu diga? Quer que eu diga? Depois levanta ali um bocadinho, mas não vou continuar, mas quer que eu diga? Quer dizer, depois é aquela coisa, o vigarista. E depois é o vigarista para o outro lado, o vigarista para o outro. André Ventura diz, você achava que vinha a debater com o Rato Mickey, mas teve azar. Depois vem com a questão também das sondagens. Uma vez mais, aquela ideia das sondagens acaba por ser... É um argumento que encosta uma pessoa, que é no sentido de, sim, ok, queres ir para sondagens? Estou à tua frente nas sondagens. E, portanto, isto acaba por ser um argumento que é quase do estilo, esta equipa jogou melhor. Mas perdeu. Mas fez mais passos, teve mais posse de bola e não sei o quê, o Guardiola e não sei o quê. Sim, mas o Guardiola perdeu mesmo com posse de bola. Portanto, há tudo isto aqui que nós temos que olhar e perceber que isto não vai. Depois vem aqui a troca-tintas do euro, como ele chama, e depois vem esta questão mais europeia, que tem a ver com a questão dos refugiados e a questão de os refugiados passarem à frente dos portugueses, de receberem mais dinheiro, de terem direito a consultas quando os portugueses estão anos à espera. Eu honestamente acho que este programa todo de distribuição europeu dos imigrantes, dos refugiados, isto é tudo muito bonito, mas há países que não estão preparados para isso. E, portanto, eu acho que tem que ser feita e não se pode querer... isto depois também tem a ver com taticismo político, que é receber-se mais, aumentar-se a cota de entrada dos migrantes para o Estado poder receber mais dinheiro. Mas a questão é, os refugiados também não escolhem vir para Portugal. E, portanto, também não há assim uma invasão, ao contrário daquilo que são daquilo que os militantes do Chega querem fazer parecer. Não há uma invasão árabe aí a caminho, não há uma versão, não há uma entrada de sírios descomunal. Portanto, as coisas não são por aí, não podem ser tão radicalizadas quanto isso. Agora, também não podemos fazer, como faz também o próprio Bloco de Esquerda e Marisa Matias, pegar nos refugiados e usá-los como arma política, que é, não, mas eu sou a que defendo os refugiados, e portanto os refugiados, as minorias étnicas, e não sei o que mais. Só isso não chega. Isso não basta. É preciso muito mais do que discursos com floreados. Porque depois, é que este debate, não há nada, o mais sério que existe é o início, que é a questão de dar ou não dar poder, dar ou não dar posse a governos onde um e outro estão. Porque depois o resto é ataques pessoais. Não vai mais do que isto. E portanto eu gabo a Clara de Sousa. Clara de Sousa esteve muito bem a querer pôr ordem na mesa. Aquilo escalou um bocado, mas ela também chegou a berrar. Vimos as expressões de Clara de Sousa, estava farta tanto de um como do outro. E portanto as coisas são assim. Depois terminou. Clara de Sousa terminou com a Marisa Matias a perguntar, portanto, a fazer a crítica por André Ventura se ir receber, portanto, hoje, vocês estão a ouvir isto já dia 8 de janeiro, portanto, 8 portanto, sexta e sábado, André Ventura vai estar com Marine Le Pen, e, portanto, há aqui o tópico de dizer que isto é repugnante e tudo mais, e eu já vou dar aqui a minha opinião sobre esta questão da Marine Le Pen, e como eu acho que isto é um erro crasso, e é uma falta de visão política, em que Clara de Sousa pergunta se não acha também incoerente por parte da Marisa Matias ter ido visitar o Syriza na Grécia. Enfim, quer dizer, isto temos de ser realistas, não é? Quer dizer, se o grande farol do André Ventura e dos militantes do Chega é Marine Le Pen, é lógico e é expectável que o grande farol
do ponto de vista europeu, para o pessoal da extrema-esquerda, seja o Syriza. Porque o Syriza, extrema-esquerda, chegou ao poder, tivemos Varoufakis, tivemos toda aquela ideia de não pagamos, não pagamos. O ministro que tira a gravata, o primeiro-ministro, não é? Portanto, o Tsitsipas, tira a gravata, não é? Tsitsipas é um jogador grego, por isso é que eu estava a fazer. Eu sabia que algo não estava certo. Tsitsipas tira a gravata e, portanto, as coisas são assim. E a miséria que a Grécia passou também à conta do governo do Syriza, por isso é que depois também perderam as eleições. Porque lá está, estes grupos, tanto de extrema-esquerda como de extrema-direita, são muito engraçados. Prometem respostas fáceis, entram, chegam e vencem. E, portanto, as pessoas acreditam nisso numa primeira fase. Mas depois não têm substância política, não têm nada que os possa galvanizar, não tem nada que fique. É a mesma coisa que acontece com a Frente Nacional em França. E porquê que eu digo que, então, que isto é um erro de Marine Le Pen? É porque a França, apesar de ser, e vocês sabem que França é um palco que eu domino. Portanto, mais ninguém vos vai explicar isto que eu estou a explicar aqui. A França, apesar de ser o país de revolução, igualdade, liberdade e fraternidade, tudo, estes floreados todos, os franceses não deixam de ter no seu ADN uma coisa tão simples quanto o chauvismo. Portanto, aquela nação é, por questões inimagináveis, sempre melhor do que a outra. E melhor do que todas. E, portanto, eu com os meus amigos franceses apelido-os sempre de chauvinistas. Porque são. É uma forma de estar. É uma forma de ser. E há muita gente, eu tenho amigos meus, portugueses, que vão à França, vão a Paris, e dizem que se sentem maltratados nos sítios onde vão. E eu digo, bem, eu não sei onde é que vocês vão, mas eu, quando vou, estou tranquilo. E depois eu dei comigo a pensar. Eu não sou mal visto, ou não sou mal interpretado nos bistrôs, nos restaurantes franceses, parisienses, neste caso, porque sou visto como um deles. Porque tenho o mesmo vetor cultural que eles têm e pensamento. Portanto, não há um choque daquilo que é o português que vai para Paris. Como eu tenho essa cultura em casa, como tenho essa forma de estar, acabo por não sentir esse choque. Mas há isso. E nós, quando olhamos para a história da França, percebemos que existe sempre um nacionalismo ali a bater em relatim na França. E tivemos isso com o caso de Dreyfus, que nós podemos ver esse caso. Saiu o filme ou foi em 2020 ou foi em 2019, que é o J'accuse. O J'accuse, inclusive, deu recentemente no Nós Studios, portanto, quem tiver Nós Studios pode puxar para trás e ver. Foi no Nós Studios ou foi o TV5? Pronto. Procurem o filme, vejam e conseguirão perceber muito daquilo que acontece em França. Mas, a França teve um império maior, um império colonial maior que o nosso. E teve, se vocês quiserem, os problemas diplomáticos que Portugal tem com Angola, poderemos ver equivalência com Argélia. Portanto, se existem aquelas frases de Angola é nossa, por parte de alguns portugueses, em França também existe esse tipo de discurso de Argélia é nossa. E, portanto, vemos isso. Temos essa forma que é patenteada por Marshal Le Pen, portanto, o pai de Marine Le Pen, que disse, inclusive, numas cerimónias de homenagem que aconteceu de mortes de argelinos, um grupo de argelinos numa das pontes no Rio Sena, em que o Marshal Le Pen apenas disse deviam ter morrido ainda mais. Portanto, isto aqui está bem patente aquilo que se passa. A própria seleção nacional, muitas vezes criticada pela negritude, como é assim apelidada, dos seus jogadores. E, portanto, há sempre ali um sentimento. Mas, França faz parte de um conjunto de derrotas de pessoas e derrotas que querem ir para lá. E, portanto, há esta questão toda da mestiçagem. Há esta questão mais do que racial e cultural, religioso. Porque nós aqui em Portugal podemos ter problemas com etnias, mas por agora, por enquanto, não temos problemas religiosos. O que é um bónus em relação ao caso francês. E, portanto, querer comparar Portugal com a França é só estupidez e há razões e há ali eleitorados que não se misturam.
o eleitorado de extrema-direita francês, da Marine Le Pen, não é o mesmo, não tem as mesmas preocupações e a mesma base que um militante do Chega. São diferentes. E, portanto, não há irmandade possível. Irmandade do ponto de vista político existe enquanto família. Mas não há grande conexão. Eu não sei honestamente o que é que os dois irão falar. Mas André Ventura não sabe falar francês. Marine Le Pen, inclusive, gozou com ele a dizer: bom, isto com um vinho verde começas a falar francês. Portanto, percebam logo esta sobranceria logo da Marine Le Pen para com André Ventura. Este tipo de sobranceria é um pouco aquilo que existe por parte dos franceses. Portanto, as coisas são assim. É um erro para mim de casting, porque são realidades que não se entendem. Seria se calhar muito mais fácil com o líder do Vox em Espanha, porque há uma maior proximidade geográfica e alguns problemas, mas ainda assim o Vox tem um problema também com Portugal. Portanto, aí seria a ideia. Muitos daqueles são militantes do Vox. Se calhar o pessoal do Chega não sabe disto. Olham para o Vox e batem palmas ao Vox, mas esquecem-se que o pessoal do Vox gostava de ter a Península Ibérica toda. Portanto, Portugal caput. Ok? Portanto, se não sabem isto, fiquem agora a saber. Portanto, estudem. É preciso estudarem, está bem? Portanto, é isto. É um debate que resultou em 0, em que nós não tivemos nada interessante. Tivemos aqui troca de acusações. E aquilo que acho que ficou patente para todos os portugueses é que soluções, quer seja de extrema-esquerda, quer seja de extrema-direita, não servem para ninguém, não favorecem ninguém. Portanto, e não venham agora com histórias de mas os direitos sociais e não sei o quê. Os moderados também o fazem. Portanto, não é preciso irmos com radicalismos para se conseguir fazer as coisas. Portanto, esta análise é a minha análise. Se vocês têm outra, amigos como sempre. Se quiserem voltar, voltam. Se não quiserem voltar, não voltam. As coisas são tão simples quanto isto. Eu volto a dizer, é a minha visão, é a minha análise. Julgo que é uma análise isenta do ponto de vista que casco onde tenho que cascar. Tanto critico à esquerda como critico à direita. E este episódio, então, há um caso simples disso, em que critiquei tanto um partido de extrema-esquerda como critiquei um partido de extrema-direita. Portanto, as coisas são assim. Não foi nada de interessante, mas fica assim uma análise a este debate que iria opor. Vamos ver agora como é que André Ventura se comporta com Ana Gomes, porque esse é o grande objetivo e a sondagem da Pitagórica vem dar um empate entre os dois, se bem que a Pitagórica é sempre, de todas as empresas de sondagem, aquela que mais falha, aquela que tem menos cuidado no tratamento de informações. Portanto, é isto. Fiquem com esta nota. Obrigado por estarem desse lado. Foi um gosto. E já sabem, como eu costumo dizer, e vocês sabem então, mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, bons debates presenciais. Um abraço.